Vamos para a segunda sessão de Atos, no capítulo 7. Já foi lido pelo pastor Semaías. Já chegou o pastor Ronilson, pastor Samuel, pastor Nivaldo. Fique de pé. Estão mais algum pastor depois deles? Os irmãos querem receber como bem-vindo na paz de Cristo, amém? Nós vamos ler Atos, vocês já leram aí, mas eu vou só tirar um versículo, que é o 34 do 7. Permaneça com a vossa Bíblia aberta, para a gente entender esse texto esta noite. 34, 7, 34. Vi o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Digam comigo bem forte: renovando. Não, mas só quem está no culto. Renovando a promessa. Mais uma vez, renovando a promessa. Queridos, existem momentos na nossa vida. 7:34. Existem momentos na nossa vida que às vezes nós pensamos que Deus se esqueceu de nós e até mesmo de cumprir as suas promessas em nós. Nós, como cristãos, passamos por problemas, vexames, abandono, decepção, rejeição. Tudo isso o cristão enfrenta, tudo isso. Só que chega um momento que Deus mostra que é fiel na nossa vida e fiel para com a sua promessa. Mas quando eu falo de renovando a promessa, não é querendo dizer que ela caducou, que ela ultrapassou, mas é que às vezes uma promessa que Deus nos faz, ela leva anos e anos para serem cumpridas. Entenderam? E com esse vai e vem da nossa vida, do nosso cotidiano, decepção, problema, vergonha, vexame, rejeição, nós pensamos que Deus se distanciou de nós. Um exemplo bem clássico está em Romanos 4:21. Creu Abraão, não com incredulidade na promessa de Deus, mas se fortaleceu nela, fazendo o quê? Dando glória a Deus. Entenda bem que Deus havia feito uma promessa para Abraão, que ele seria pai de nações. E quando se fala de promessa, não é algo que você faz por merecimento. Romanos 4 deixa isso bem claro. É algo que é feito pela bondade de Deus para conosco, o favor de Deus. Por isso que aqui em Romanos, a Bíblia diz que Abraão creu nessa promessa contra todas as esperanças, contra tudo. E quando você vai para 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 e o versículo 16, você vai ver que Timóteo, ele estava desanimado, ele estava meio fraco, porque era um jovem chamado por Deus, escolhido por Deus, mas a família perdeu tudo, e ele estava fazendo a obra, e sempre era turbulência por cima de turbulência. Mas Paulo tenta encorajar ele no verso 7, ele diz que Deus não nos deu espírito de covardia ou de temor. E ele diz mais que Timóteo deveria acreditar na promessa do chamado de Deus, tanto de Paulo como na vida dele. Por isso ele diz: desperta o dom que há em ti,
pela imposição das mãos que foram feitas. Há uma coisa interessante: crente que tem consciência da promessa de Deus, lutas vão, lutas vêm, crise vai, crise vem, crítica vai, crítica vem, mas ele não está seguro no homem, ele está seguro na promessa de Deus. Só quem está seguro na promessa de Deus, diga glória a Deus. Vire para o teu irmão e aperte a mão dele, diga para ele: é hoje que Deus renova a tua promessa. Agora há uma coisa que eu quero dizer para os irmãos. Abraão, o texto em Romanos 4 diz que ele já tinha 100 anos. Sara também. Promessa não é coisa que se cumpre da noite para o dia. Promessa não é coisa para você se desesperar. Promessa de Deus é coisa para você confiar e não duvidar. Tem gente que diz assim: eu tenho promessa de ir para o ministério. Passa 5 anos, ele já acha que está esperando muito. Não é assim? Irmão, já estou 5 anos servindo. Não está nem aprendendo a servir, porque ele já quer ser. Eu já estou com 10 anos, já era para mim ser alguma coisa. Agora imagine você esperar até 84 anos. Uma promessa se cumprir na sua vida. Imagine você esperar 400 anos. Uma promessa se cumprir na sua vida. É por isso que lá em Hebreus 11 a Bíblia diz: os quais não viram a promessa se cumprir. Não está lá? Porque nós somos muito sensacionalistas. Aí nós estamos num culto de avivamento. Levanta aí a mão, Gerson. Aí a gente está animado. Pode levantar. A promessa é tua. Receba. Na hora que ele não receber, ele vai ficar decepcionado. Então, promessa de Deus é só para quem conhece Ele. Promessa de Deus é para quem entende o trabalhar de Deus. Promessa de Deus é para quem sabe quem é o Deus dos céus. Nelas ele descansa com alegria, com contentamento. E quando vem prova, e vem luta, e vem crise, e vai crise, ele permanece no mesmo lugar, porque ele conhece o Deus que lhe fez a promessa. Quem acredita aí, levante a mão e diga glória a Deus. Mas eu quero falar sobre renovar a promessa. Nós temos aqui um homem chamado Moisés. Ouçam bem, eu estou dividindo esse capítulo para que os irmãos entendam melhor. Estevão está no meio de um discurso. Ele já começou dizendo que Israel teve 3 personagens importantes, mas esses ícones não conseguiram estruturar a santidade de Israel. E agora ele vai citar um dos maiores personagens, que ele usa na Bíblia uma expressão que tem um hino aí: aos olhos do Pai. Não tem um hino aí? Aos olhos do Pai. Verso 20: Moisés nasceu, o qual era o quê? Belo. Olha, o pastor Bobinho leu aqui: era formoso aos olhos de Deus. Se você pegar Gênesis 2:2, vamos ver isso aí rapidinho. Êxodo 2:2, Hebreus 11:23. Veja o que diz essas referências sobre essa expressão: formoso aos olhos do Pai, ou belo aos olhos do Pai. 2:12. E a mulher concebeu, olha, e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Formoso, Hebreus. Quem encontrou? Rápido. Isso. Isso. Essa palavra formoso no hebraico não quer dizer menino bonito. Porque às vezes você lê e diz: eita, Moisés deveria ser um homem muito bonito, porque 3 vezes na Bíblia diz que ele era um homem formoso.
Estevão abre esse cenário histórico, narrativo, dizendo que ele era um homem formoso. Mas essa palavra no hebraico quer dizer menino gordo, menino de saúde boa. Porque já pensou ser um menino bonito, mas doente? Mas também não era só isso aí que tinha a palavra formoso. A palavra formoso também significa carregar o favor de Deus. Quando a mulher, a rainha, pega ele, ela olha e diz assim: dos hebreus este é. Ela estava profetizando, porque aquele menino era o menino da promessa, filho da promessa. Por isso que o texto diz que ele era belo. Mas aí Estevão prossegue dizendo que ele foi abandonado à beira das margens do Nilo. E há uma coisa interessante que eu vou mostrar aqui, aonde é que Deus cumpre a promessa. Esse relato de Estevão segue a tradição de Filo, porque tem algumas coisas no relato de Estevão que não está no relato de Êxodo, capítulo 1 e o capítulo 2. Por exemplo, a Bíblia diz aqui que ele vai ser educado em toda a ciência do Egito. E quando diz que ele vai ser educado em toda a ciência do Egito, a Bíblia diz que ele se torna poderoso em obras e palavras. Se você ler 4:10 de Êxodo, Moisés diz assim: Senhor, eu não posso ir porque eu não sou eloquente. Tem um irmão que foi pregar numa cidade, e ele, querendo parafrasear o texto, ele disse que Deus chamou Moisés e disse: vai. E aí ele disse: mas como é que eu vou? Vai porque, mas eu não sei falar. Porque ele disse que Moisés era gago. Quem disse que não era eloquente era o Moisés. Mas era Moisés tentando fugir da responsabilidade que Deus queria lhe dar. Moisés era perito na linguagem. Moisés era formado em toda a ciência do Egito. E você vai ver mais na frente dizendo: Moisés é a minha boca na terra. Não tinha nada de gado, ele não tinha nada de boca enrolada, ele não tinha nada, não, de jeito nenhum. Mas o que eu quero mostrar é que quantos anos ele passa no Egito? Quantos anos ele passa no Egito? Vamos lá, me ajuda bem forte. Quantos anos ele passa no Egito? 40. Formado em toda a ciência, em toda a cultura, Moisés sabia que ele era um escolhido. Sabia ou não sabia? Moisés sabia que era filho da promessa. Sabia ou não sabia? Militar, inteligente, intelectual. 40 anos depois, ele vai dar uma volta e ele diz: eu vou começar a livrar meus irmãos. Consciente. Só que o Moisés pensava que o poder que ele estava recebendo da educação do Egito, a cultura dele, ele de ser filho da filha de Faraó, ele pensava que ele poderia matar alguém e se defender, porque ele tinha todo um poder. Há uma coisa que eu quero dizer aqui para os irmãos, digam comigo bem forte: filho da promessa, mas bem forte, filho da promessa, não esquece o ideal de Deus. Porque, irmão, tem muita gente que diz: eu sou filho da promessa, mas 10 anos no local ele esquece tudo. Ele aqui é formado 40 anos, mas quando ele sai, que ele vai defender um irmão que era judeu, diz Lade, é porque na mente de Moisés estava a palavra: esse aí é teu irmão, esse aí é da família dos judeus, esse aí é filho de Abraão. Ele sai com esse ideal.
Ah não, fulano de tal era filho da promessa, mas foi estudar no seminário, aí voltou todo desmantelado. Era não. Ah, o fulano de tal era filho da promessa, mas ele se ajuntou com fulano, se corrompeu. Era não. Quem é filho da promessa pode ir para seminário, para faculdade, pode entrar em exército, pode fazer curso, pode fazer feira, pode vender na rua, pode viajar, pode ir para os Estados Unidos, mas quando ele volta mais cheio de Deus, porque ele sabe que é da promessa do Senhor. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Mas aí o Estevão mostra como é que Deus começa a trabalhar. Agora vem 40 anos. Olha, diz aí o verso 23, quando completou 40 anos, ou seja, quando ele se tornou maduro, digam comigo, maduro. Porque tem muito crente que tem promessa, mas não pode se apropriar dela antes do tempo, porque senão estraga. José tinha promessa ou não tinha? Mas estragou. Papai, olha, vocês fiquem tranquilos, vou mandar em vocês. Eu vi até meus irmãos tudinho, e eu me sobressaindo. Aí o velho até disse, mas meu filho, até eu, até o senhor. Não tinha maturidade. Os hebreus acreditam que com 40 anos de idade é que o homem pode assumir uma função, porque ele já está maduro, preparado. Por isso que o apóstolo São Paulo, lá em 1 Timóteo 3, ele diz, não coloquem neófito. Às vezes o irmão é cheio de fogo demais, que aí ele queime as coisas da igreja tudo. Às vezes a irmã é alegre demais, que até atrapalha o culto. Não é assim? A gente quer pregar e ela não para. Meu pai não para nunca. Falta maturidade. Então deixa eu te dizer aqui esta noite, Moisés, ele é formado, ele é treinado, mas ele só vai sair quando ele completa 40 anos. Muito bem. Depois de tudo, Moisés tenta libertar, não dá certo. Ele passa 40 anos se formando, se preparando. Agora vem mais 40 anos. Você vai ter 40 anos aqui. O outro 40 anos, Moisés vai para onde? O deserto. O deserto de Moisés era o lugar dele preparar a família dele. Deus dá 40 anos para Moisés estruturar a vida dele, porque homem de vida bagunçada não pode servir na obra de Deus. Mal casado, a mulher ruim, cara feia, bicuda, ele também, menino velho, na hora que fala, um xinga para um lado, cadê teu pai? Eu nasci de pai. Aí bota na obra, é só para estragar a igreja. 40 anos preparando a família, 40 anos aprendendo a conviver com o sogro. Porque tem irmão que é crente, até pastor, até auxiliar, que ele passa 40 anos, mas ele nunca aprende a conviver com outro dirigente. Só vive em briga os dois. Tem ou não tem isso? No deserto, 40 anos, morando na casa do sogro. Aí ele se casa, fica ele, tem 2 filhos, 40 anos organizando a vida dele. Primeiro ele organiza a vida estudantil dele. 40 anos estudando, se preparando, 40 anos organizando. Eu pergunto aqui, tinha promessa? Agora ele vai receber a confirmação da promessa. Muita coisa. Matou um homem, fugiu, ele saiu do Egito, foi perseguido, não encontraram, saiu do cenário egípcio, agora vai para Midian, um deserto, se casa, tem filhos, coloca o nome do filho na história dele, aí ele vai se preparando tudo. Aí eu me lembro, lendo a Bíblia, Moisés estava com a promessa apagada. Muita coisa aconteceu, ele acreditava nele, acreditava no potencial, acreditava na cultura, não deu nada certo, preparei minha família, agora eu vou cuidar da minha vida, vou trabalhar com meu sogro, vou ganhar dinheiro, vou fazer um rebanho de cabras, nada. E cadê a promessa? Quando completa 80 anos, as coisas de Deus é bem feita, meus irmãos. 80 anos,
anos, 40 anos, todo dia botando uma águazinha para a ovelha. Se fosse hoje, cadê Deus? A promessa, eu exijo, não era assim? Tu não é Deus não? Nada disso. Promessa apagada, promessa morta, promessa tirada do pensamento dele. Mas um dia ele vai botar a ovelhinha para beber, para comer, e de repente, normal, ele vê uma moitinha velha seca, um capinzinho velho seco, e de repente uma bola de fogo no meio do capim seco, queimando no deserto, e ele olha, o que é aquilo ali? Se aproximando para ver, o anjo brada dos céus. Aleluia. Era o dia de Moisés, era o dia que Deus ia renovar a promessa na vida dele, era o dia do recomeço. Não te chegues para cá, porque o lugar que tu estás pisando é o que? Terra santa. O Estevão, eu vou mostrar aqui o que era a exegese do Estevão. O Estevão estava mostrando para Israel que eles pensavam que o lugar santo era Jerusalém, que a terra santa era o Jerusalém onde Deus se manifestava. Ele diz: Deus se manifesta onde quer e quando quer, e até no meio de capim seco, só para mostrar que Ele é Deus. Ele se manifesta lá no Sinai, não tinha nada a ver com a terra santa, mas na hora que ele chega, não te chegue para cá, o lugar que tu estás pisando é terra. Agora eu vou fazer uma pergunta: por que ele não deveria se achegar, com exceção aqui dos pastores, é uma participação, por que eles não se deveriam chegar para aquele local que ele achava que era santo? Por que, meus irmãos? Porque tem pessoas, quando Estevão explica isso, Estevão tem um motivo para explicar, que a gente pega isso, aí diz assim: não é para me aproximar ali desse local, porque lá a glória de Deus estava no chão, e não sei o que. Por que ele disse isso? Não te chegues para cá, que o lugar é terra santa. Sabe por quê? É que o próprio Estevão queria mostrar para os judeus que terra santa é aonde Deus está. Não importa se é em Jerusalém, não importa se é no Iraque, não importa se é no Maranhão, santo é onde Deus se manifesta. Por exemplo, esse templo aqui hoje está santo, porque a glória de Deus está em nós, e aqui só tem santo do Senhor Jesus. Quem acredita aí, diga glória a Deus. Moisés vê a sarça. Aí, queridos, quando ele vê essa sarça queimando, ele diz assim: olha, Deus fala: eu vi a aflição do meu povo, desci e eu vou te enviar. Entenda bem uma coisa, que ele se identifica, ele diz assim: eu sou Deus de, vamos lá bem forte, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de, e o Deus de, olha, quando ele faz isso, irmão, quem foi a primeira pessoa que recebeu a promessa de espalhar ela pelo mundo? Quem foi? Abraão. A promessa de Abraão passou para quem? E a promessa de Isaac passou para quem? Então para. E a promessa de Isaac passou para, de Jacó passou para quem? Para José. Aí de José vem para Moisés. Quando ele diz assim: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele estava dizendo: Moisés, eu sou o Deus da promessa que a tua mãe falou para ti. Eu sou o Deus que vou cumprir na tua vida a promessa. 80 anos você está esperando, mas é hoje que eu renovo a promessa. Eu vou te enviar para o Egito. Quem glorifica o nome do Senhor Jesus? Mas há uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui nesse texto. Deus renovou a promessa na vida de Moisés, mas não renovou ela perante a nação de Israel. Escravos no Egito, decepcionados,
Deus vai enviar Moisés. Que eu quero mostrar aqui para vocês, que às vezes a gente pensa que a gente tem promessa e tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Primeiro, eu pergunto aqui aos irmãos: Moisés era um homem que tinha amor por Israel, sim ou não? Tinha amor. Moisés tinha amor. Moisés tinha eloquência. Moisés tinha beleza. Se você analisar, Moisés, ele tinha ideias. Mas quando ele tentou ajudar os irmãos, a Bíblia diz que os irmãos disseram: quem é tu? Tu pensa que tu vai governar minha vida? Eu vou te dedurar hoje. Que tu matou um irmão, não foi assim? Tu matou um egípcio, escondeu ele na areia, e ninguém te colocou como juiz da minha vida. Olha para cá. Moisés tinha promessa de Deus? Respondam sim ou não? Mas nem todo mundo que tem promessa é entendido. Ele tinha promessa, ele tinha cultura, ele tinha amor, mas o povo não queria isso dele. Ele queria fazer o bem, ele queria amar, ele queria trabalhar. E eu tenho um recado de Deus para os pastores, para os obreiros e para esta igreja: te firme na promessa, porque nem todo mundo vai entender o teu ideal, nem todo mundo vai entender o teu porquê, a razão de você trabalhar com amor. Mas quando você se agarra à promessa, é Deus quem cuida da tua vida. Aleluia. Quem é agarrado à promessa, o camarada pode falar mal de ti, o camarada pode te perseguir, o camarada pode dizer o que quiser da tua vida, mas tu tem promessa de Deus, e quem tem promessa de Deus marcha, e quem tem promessa de Deus canta a vitória. Agora olha para cá. Quando ele diz eu vou te enviar, observem bem aí como é que diz o versículo 38, só a primeira parte, só a primeira parte, verso 38 do capítulo 7. Sim. É este Moisés. Pronto, só bem aí. É este, verso 40, a segunda parte. Quanto? Verso 40, vamos lá. Verso 40. Isso. Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. 40, verso 40. É o 40. Quanto a Arão, faz-nos Deus, não é isso? Quanto a este. Muito bem, obrigado, pastor. Vocês estão vendo aí o pronome este? Digam comigo, este. Mais forte, este. Esse pronome este é o que vai fazer todo o diferencial. A mesma palavra que a filha de Faraó diz: este dos hebreus é. Agora ele volta e diz: este. O que é este, pastor Zé? Este é que os homens vão dizer: nós não te queremos, como disseram lá no Egito. Este é o que está em Êxodo 5:21. Quando Moisés foi a primeira vez falar com o Faraó, eles disseram: vai embora, porque você só traz mal. Mas a Bíblia diz: Moisés, eu vou te levantar como profeta poderoso, e tu irás reinar no meio de Israel. Então é este. Por que este? Porque ele tem a promessa de Deus. Deus renova a promessa em nossa vida de três maneiras. Primeiro, por uma visão de Deus. Diga comigo: Deus revela a sua promessa pela sua visão. Quando Moisés vai olhar a sarça, ele olha a sarça, ele não olha para ele, ele vai ver a glória de Deus. Então só tem promessa renovada quem tem visão de Deus. Moisés iria enfrentar o desafio é porque ele agora passou a ter uma visão de Deus. Um Deus que se faz presente na sarça, ela não se queima. Um Deus que sempre ouviu o clamor do seu povo. O Deus que nunca descumpriu a sua promessa. Esse é o Deus que se revela a Moisés. Por isso ele diz assim: olha, eu sou o que sou. Quando você lê o 3 e o 14, ele se revela como eu sou o que sou. Queridos, ninguém pode ter promessa renovada se não souber quem é o seu Deus.
Ninguém. Moisés só vai fazer a missão porque ele tem uma revelação de Deus. Há uma coisa interessante, quando você pega Isaías capítulo 6, 1-5, você vai ver que ele diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No 7 ele diz, no 5 ele vai dizer: eu habito no meio do povo de impuro lábios. Eu também sou homem de impuro, mas os meus olhos viram. Quando ele vê o Senhor, diz um certo teólogo, ele tem uma visão de si, que ele não presta para nada, ele é impuro, ele é insuficiente, ele é incapaz. Quando ele tem a visão de Deus, ele tem uma visão da obra. A obra é grande, mas quando ele tem uma visão de Deus, ele tem uma visão de que precisa se levantar e fazer a obra do Senhor Jesus. Então entenda, a promessa de Deus só se renova quando você passa a ter visão de Deus. Quem não tem visão de Deus, irmão, não vai fazer a obra com amor, não vai fazer a obra com coragem, não vai fazer a obra com prazer. Quem não tem visão de Deus vai olhar para o obstáculo. Quem não tem visão de Deus vai olhar só para o problema. Quem não tem visão de Deus sempre vai se achar grande. Mas quem tem a visão de Deus tem a promessa renovada. Em segundo lugar, quando você tem essa promessa renovada, você tem uma ação direta de Deus. Digam comigo: você tem uma ação direta de Deus. Olha para mim aqui que eu vou dizer uma coisa para os senhores. Os egípcios queriam Moisés como líder? Não. O povo de Israel queria Moisés como líder? Não. Mas olha o que a Bíblia diz: este, às vezes ninguém te quer no trabalho de Deus, porque você tem ideia de Deus, você tem amor pelos perdidos, você tem a eloquência que o outro não tem, e você tem, sabe o que? A beleza, ou seja, você tem o favor de Deus. A Bíblia diz que Moisés tinha tudo isso, era formoso, tinha a beleza e tinha o favor de Deus. Moisés tinha eloquência, mas quem era que queria Moisés? Ninguém. Às vezes você tem tudo isso, mas Deus luta por você, porque ninguém te quer na obra. Eu tinha muita vontade de ser líder de mocidade em Lago da Pedra, ninguém olhava para mim. Eu tinha muita vontade de ser pastor. Pastor passava, tinha alguém que dizia: olha, pastor Bené, seu filho prega bem, e etc e tal. Mas aí não tinha coragem nem de me convidar. Às vezes alguém chegava: pastor, irmão Ziel, vamos para Goiânia, Deus vai te abençoar em Goiânia. Às vezes, eu lá em Lago da Pedra, eu me lembro, num domingo à tarde, fui indicado para ser líder de mocidade. Toda a mocidade me queria. Aí os irmãos: não, irmão, ele é novo, deixa ele para lá. Mas aí eu só me lembro desse pronome: este. O homem pode não querer, pode te desprezar, mas quem tem promessa renovada, Deus coloca na hora dele, no dia dele. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Olha para mim aqui, não tenha medo, pode falar de você, pode inventar abaixo-assinado, pode tentar passar o pé em você, pode jogar você no chão, pode riscar teu nome, pode dizer que tu não vale nada, mas depois tu grita: olha eu aqui, porque você tem promessa de Deus. Aleluia. Ninguém queria o Moisés. Ninguém queria. Às vezes alguém pergunta: pastor Ziel, você está triste? Eu fico triste porque às vezes a gente está que nem Moisés, irmão. Viu, pastor Balbino? Tem hora que a gente quer fazer o bem, tem hora que a gente quer ajudar, aí vem um filho do cão, aí tenta botar areia no negócio, não é assim? A gente quer ajudar o Israel se levantar, não é, pastor Sandro? Aí vem alguém: não vai não. A gente está querendo tirar Faraó, larga o povo de Deus. Aí lá vem uns doutores: vai embora, Moisés, deixa nós de mão, ataca agora, vai comer, que tu atrapalhou nós. Aí Moisés pensa em ir embora, mas Deus se levanta e diz: eu tenho promessa contigo, rapaz, você é o homem. Aleluia.
Eu tenho um recado de Deus: nunca deixe de botar água para a ovelha beber. 40 anos, 50 anos, mas um dia Deus renova a promessa. Um dia Ele te tira do anonimato, aleluia. Um dia Ele sai você do mato e te coloca na cidade, para todos saber que Ele é Deus. Só quem acredita assim, diga glória a Deus. Aí estou lá na Sailândia, pregando para todo lado, um bocado de gente com inveja, nego do diabo, nego do cão, o que esse nego veio fazer aqui? Eu pregando todo dia, glória a Jesus, Deus, irmão, Deus abençoe você. Aí pronto, aí o pastor disse: venha pregar na Sailândia. Fui pregar na Sailândia, aí preguei na primeira noite. Quando terminei de pregar, pastor Amarante olhou assim para mim: neguinho. Eu disse: pô, não, pastor, tu tem coragem de vir trabalhar aqui? Sou, eu tenho, eu em Teresina, sem influência de pai, influência de mãe, influência de deputado, influência de amigo, influência de nada, só eu e a minha mulher, só nós dois. Mas eu me lembrei de uma profecia do irmão lá em Timon: é este. Eu ia descendo do carro, ia descendo do palanque, terminei de pregar, ela agarrou na minha mão: Deus é contigo e Ele vai te levar para o mundo e vai te dar boca erudita. Eu disse: amém, Jesus. Pronto, então deixa eu te dizer uma coisa. Ele disse assim: tem coragem, neguinho? Eu disse: tenho. Ele pegou o carro dele, me levou na congregação mais fraca da Sailândia, a mais pebinha. Eu estou usando só a linguagem assim, para os irmãos entenderem, porque toda igreja é boa, nem que esteja só um crente. Amém, irmãos? É assim. Aí me levou, quando chegou lá: tu tem coragem de vir para cá? Eu disse: eu tenho. Sem ganhar nada? Eu disse: sem ganhar nada. Tu vem? Eu disse: vou na hora, vai para tua casa. Aí pronto, me deu o dinheirinho, eu fui embora. Aí ele diz: vai lá para Bacabal, lá nós conversa. Ajeitei, eu pobre de mavé, meus irmãos. Ajeitei um dinheirinho velho e desci para Bacabal. Quando cheguei lá em Bacabal, aí eu disse: sim, pastor, estou aqui. Ele não deu nem as horas para mim. Eu disse: pastor, eu estou aqui. Ele disse: sim, ou não. Olha para cá. Se eu fosse outro, eu ia ficar conversando com os pastores, né? Esse pastor Amarante tem vergonha não, para me chama para cá. Manda eu vir, a minha mulher está grávida. Eu vim para cá e na hora que eu chego falo com ele, ele não dá as horas. Quem tem promessa espera. Quem tem promessa confia. Quem não tem promessa anda conversando besteira. Não é assim? Aí pronto, primeiro dia e eu aqui agoniado: meu pai do céu, o homem não vai falar comigo não. Segundo dia, terceiro dia, último dia da convenção. Aí eu estou lá atrás, aí Osiel Gomes da Silva. Aí eu disse: pronto. Ele não falou que ia me apresentar no ministério, ele não falou. Aí me levou lá na frente para mim ser apresentada a pastor. Olha, para mim ser apresentada a pastor. Aí o pastor Estevão pegou o nome. Meu pai estava lá, porque eu estava no Piauí. Aí já tinha um pastor dizendo: não, o irmão Osiel não pode voltar. Um que não queria que eu tivesse aqui no Maranhão. Ele não pode voltar porque ele está lá no Piauí. Aí quando esse pastor se levanta dizendo isso, nesse momento vai entrando o pastor presidente de Teresina, pastor Paulo. Ele vai entrando, quando ele entra, ele diz: pastor Estevão, eu conheço esse moreno, está lá em Teresina, é cabra de Deus, é homem bom, e ele só vai sair porque eu não sou mais o presidente da convenção, já estou jubilado, mas tem o meu aval. Aí o pastor Estevão, que era inteligente, porque se fosse eu ia perguntar: tem mais uma palavra? Mas quem estava falando era outro presidente. Aí ele disse: então pronto. E eu olhei, e eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Ele olhou para mim, o pastor Estevão, e disse assim: moreno, ô irmão, você, Osiel, trabalha de que lá em Teresina? Pastor Paulo disse: ele dá aula na teologia, pastor, na faculdade. Quais são as matérias? Pastor Estevão brincou comigo, ele não andava brincando com ninguém. Então deixa eu te dizer uma coisa: quem tem a indicação de Deus, ninguém passa a perna, ninguém passa por cima. E se passar, tu se levanta, porque você tem promessa. Quem tem promessa, levante a mão, levante a mão, levante a mão. E Deus vai renovar a tua promessa. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Você tem promessa de Deus, você tem promessa de Deus. Fique no seu lugar, glorifique a Deus, espere o momento dele, adore a Deus enquanto ela não se cumpre. Irmãos, eu vou finalizar. Meu tempo acabou, mas deixa eu só dizer uma coisa. Moisés fazia milagre, não era milagrezinho de dor de cabeça não, Bobinho. Não é esses milagres não, dor de cabeça. Mar Vermelho, te abre.
Deus, o povo está me acabando aqui, precisa de pão para comer. Um bocado de pássarozinho, ó, não era? Meio metro. Deus era tão bom que nem deixava para quem tinha problema de coluna. Não caía não, pegava era no ar, os pássaros. E botava dentro da... Deus é bom, irmãos. Amém? Deus é bom, amém? Quem acredita aí? Vira para o teu irmão, aperta a mão dele e diga: Deus é bom, Deus é bom, diga para ele. 34, ó, provar e ver que o Senhor é bom. Deus é bom, irmão. Deus é bom. Deus é bom. Aí pronto, milagres tremendo. E o Josuézinho lá. Faraó não vai deixar não. Escurece o céu, escurecia. Vai deixar não, manda rã. Vai deixar não, manda piolho. Vai deixar não, manda úlcera. Vai deixar não, mata todo menino. Não é assim? Oh, meu irmão. Agora imagine o Josué assumir esse negócio. Aí parece que eu estou vendo. Ah, esse cabrinha velho. Olha quem é que ele não vai ficar. O Moisés. Porque tem gente que é assim. Ele não dá valor. Olha, eu vou dizer assim, irmão. Tem gente que enquanto Moisés é vivo, ele não dá valor para Moisés. Quando Moisés morre, ele dá elogio, não é assim? Ai, irmão, oh, saudade do Moisés. Nunca ouviu Moisés. Nunca ouviu Moisés. Aí o Josuézinho vai assumir, rapaz. Rapaz, esse daí, olha quem é que o Moisés vai deixar, rapaz. Aí pronto, e o Josuézinho no trabalho dele. Aí está lá no capítulo 3, quando você lê o capítulo 3 de Josué, versículo 7. Aí o Josuézinho leva todo mundo para o Jordão. Aí pronto, sem muita experiência, sem milagre, sem nada. Aí ajeitando, aí o Senhor aparece a ele. Santifica o povo, Josué. E hoje eu vou te engrandecer. Hoje eu vou te engrandecer diante de todo Israel, para que eles saibam que assim como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Josué então pega e diz: vamos, faz vista, coloca a arca. Aí na hora que ele vai com o sacerdote que coloca o pé, a Bíblia diz que houve uma ribanceira de água, segurando do lado, segurando do outro. Aí o Jordão estava cheio, e os sacerdotes no meio, era velho, era menino, era criança, era doente, era bem de saúde, passando e glorificando a Deus, e viram que o Deus de Moisés era o mesmo Deus com Josué. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Diga aí para o teu irmão: Deus é contigo. Se tu tem promessa, Ele não vai deixar você envergonhado. Se Ele abençoou Moisés, Ele vai abençoar o Josué. Se Ele abençoou a Maria, Ele vai abençoar a Francisca. Se Ele abençoou o pastor Zé Soares, Ele vai abençoar o pastor Jacinto. Porque Deus é Deus justo, Ele é o Deus que abençoa. Acredite. Acredite e tome posse disso. Quando você lê Jeremias 1, ele disse: eu não passo de uma criança, eu sou um menino. Se aquieta, meu filho, eu coloco as palavras na tua boca. E se tu é um menino, eu vou te fazer uma muralha forte. Pode cair canhão na tua vida, mas tu não é destruído, porque eu estou contigo para te dar vitória. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Quando você chegar em sua casa, leia Números, capítulo 16, versículo 20. Sabe como era o 20 e 16? Sabe como era que Deus chamava Moisés? Anjo. Anjo. 20 e 16. Era anjo. O meu anjo. Então vou finalizar dizendo uma coisa. Deus renova a promessa. Diga comigo: colocando a palavra no nosso meio. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Aonde era que Moisés estava? Ele ficava só numa tenda especial ou ele ficava no meio do povo? Ele ficava no meio do povo. E a Bíblia diz claramente, no capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 15. Leia aí rapidinho para finalizar. 18, 15. Só para você ter uma ideia. Deus renova a promessa quando há palavra no nosso meio. 18, 15. Eu sei de qual, mas eu quero que você leia para que entenda que não é palavra minha. Isso. E teus irmãos como eu, e ele ouvireis. A ele, Moisés, ele está sendo comparado aí com o próprio Cristo.
Olha para cá, irmão. Sabe como é que se renova promessa? É quando vem para o culto. Viu, pastor Walter Nilson? Olha para cá, irmão. Tem irmão que está com a promessa lá há 40 anos, mas tem que ter um abano, meu irmão, para aquecer ela. O abano é a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus, o negócio é animado. Às vezes você está desanimado, mas Deus começa a usa a boca do pastor Zé Soares. Tem um camarada lá que está com 20 anos sofrendo. Aí talvez é aquele dia de 20 anos, ele diz uma palavrazinha lá no púlpito. Aí você diz: eu me lembro, há 20 anos atrás. É hoje que Deus está falando comigo aqui. Deus está me renovando. Aleluia, 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 aleluia. Sabe como foi que Deus renovou? Quando você lê a Transfiguração, você vai ver que o próprio Pedro, ele tem tudo renovado. Quando ele vê a glória de Deus, Moisés, Elias, ele diz: esse lugar é bom, é gostoso, porque ele viu a presença de Deus. Sabe o que eu quero dizer aqui esta noite? Igreja não tem promessa renovada, não é com grito, não é com pulo, não é com zoadinha. É crente ouvindo a palavra de Deus, porque ela renova as nossas esperanças. 1:17. E o verbo se fez e habitou entre, e vimos a sua. Por isso que eu vou te dar um conselho: seja aqui na sede, eu vou finalizar agora, seja aqui na sede, seja na congregação, nunca